E aí pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Como prometido, estou gravando um vídeo novo. Pedi algumas sugestões para vocês. Recebi várias. E assim, eu tava lutando, eu não queria, mas vocês ficam pedindo para falar sobre seleção, dica de seleção. Vou fazer um vídeo falando um pouquinho sobre seleção, mas já adianto que eu não posso entrar em detalhe específico, então eu não vou falar como foi seleção na empresa onde eu entrei e não vou falar detalhe de seleção em nenhuma das empresas que eu fiz. Vou falar em geral, a abordagem geral, assim como me preparei para as seleções das empresas aéreas, tá? Na verdade, algumas dessas coisas eu já falei em outros vídeos, mas agora eu vou fazer algo um pouquinho mais focado então, né? Como me preparei para fazer seleção, tá bom? É isso aí. As outras sugestões que eu recebi, algumas eu vou conseguir responder, acho que eu vou deixar para o finalzinho do vídeo para eu responder essas dúvidas aí. Outras eu não posso responder, mas aí eu vou responder para o pessoal no próprio vídeo. Mas tem outras sugestões aqui que de repente eu posso botar num próximo vídeo, tá bom? Sobre seleção então, gente. Primeira coisa, quando antes mesmo de você ser chamado para a seleção, já é o momento que vocês irem se preparando para isso. Na verdade, você tem que se preparar para a seleção antes de que as empresas aéreas estejam chamando. Você nunca sabe quando elas vão chamar. E é bom que quando elas chamem você esteja preparado, porque você não quer esperar por uma outra oportunidade para você passar. Você quer agarrar aquela oportunidade com unhas e dentes. Esse é o segredo. Você tem que estar preparado quando abrir uma seleção, para quando abrir uma vaga para a empresa aérea, tá? Como você vai fazer isso? Seu planejamento, primeiro, tem que ser financeiro também. Geralmente, as seleções elas são feitas em outros estados, não é todo mundo que tem a sorte de fazer uma seleção no próprio estado que ela já reside. Então, assim, pega um dinheiro que você tem hoje de salário, já deixa destinado pelo menos um pouquinho por mês para quando você for chamado para uma seleção, para uma entrevista. Né? Se você precisar pagar passagem aérea, hospedagem, transporte, comida, etc., todas essas despesas você tem que estar meio que prevendo já. E é ruim quando você tem essa surpresa, né? De descobrir em cima da hora, poxa, eu tenho que comprar uma passagem de hoje para amanhã para o outro estado que é longe. Geralmente as passagens são caras quando elas são em cima da hora. Conseguir hospedagem nem sempre é fácil, porque nem todo mundo tem um amigo em outro estado, um conhecido que possa deixar na casa ou no apartamento. E você tem outras despesas além dessas, né? Fora, meninas têm que cuidar da maquiagem, meninos têm que cuidar das roupas também. Tudo isso são coisas que a gente tem que colocar na ponta do lápis na hora que a gente vai planejar essas despesas com seleção, né? Então, desde já, tenta destinar um pouquinho de dinheiro para essas outras despesas com seleção, tá bom? Outra coisa, para as minhas seleções, eu fiz uma pastinha para cada empresa aérea. Fiz uma para Gol, para TAM, para Avianca, para Azul, para Sete, para Passaredo. Todas elas eu fazia uma pastinha. Comprei uma pastinha, toda a notícia que eu encontrava sobre essa empresa aérea eu colocava nessa pastinha. Eu fiz meio que um dossiê de cada uma delas. Além disso, eu entrei no site, fui na internet, todo tipo de notícia que eu via, eu colocava, tentava imprimir e colocar por lá também. E fiz um resumo da história de todas as empresas aéreas. E nesse dossiezinho de cada uma delas eu colocava também essa informação que eu fiz. Por que eu só não imprimi o histórico delas no Wikipedia e coloquei lá? Porque quando você faz um resumo, quando você escreve, né, se dedica a ler e escrever, você grava, assimila aquilo com mais facilidade. Então eu estava craque em todas elas. Todas elas eu sabia qual que era a missão, os valores, até números financeiros eu sabia. Quanto que ela estava em relação à meta, em relação ao ano passado, quanto que ela tinha de perspectiva de crescimento, quantos funcionários tinha, qual que é a receita anual. Tudo isso eu sabia de todas as empresas aéreas. E assim, eu fui atrás disso na internet. São coisas que você consegue pesquisar na internet, que você vai atrás e consegue. Né? Na verdade, assim, até porcaria a gente consegue achar na internet quando a gente quer. Imagina informação valiosa. Né? Não é difícil, é um local onde você consegue muitas coisas. E eu consegui muitas informações ricas das empresas aéreas, algumas delas até referente ao o perfil que eles buscam de colaborador nas empresas. Eu encontrei na internet fazendo pesquisas. Eu já adianto que eu não vou compartilhar esse material que eu já tenho meu com ninguém, pelo seguinte motivo: quando você se empenha a ir atrás dessas informações, primeiro que você assimila com muito mais facilidade, porque você foi atrás e está lendo aquilo.
né? E você começa a dar mais valor às coisas também, né? Todo mundo, eu já aviso porque todo mundo me pede, quando eu comento que eu fiz essas pesquisas, todo mundo me pede para mandar material. Mas sério, pratiquem, não sejam preguiçosos, vão atrás dessas informações que vai valer a pena no final, tá? Então, essas informações são muito valiosas e, acreditem, pode ser que perguntem para vocês em algum momento da seleção, ou pode ser que você use alguma dessas informações em algum momento da seleção também. Muitas empresas aéreas pedem para você fazer, por exemplo, uma redação. Fala aí tudo que você sabe sobre a nossa empresa em redação. Pode ser que perguntem isso para você na hora da entrevista. Imagina, você chega lá e você não sabe nada dentro da empresa aérea. Você está lá só em busca de um emprego. É muito feio isso. É feio porque você não mostra que você teve nenhuma identidade com a empresa. Você simplesmente está procurando receber o salário ou alcançar um objetivo que é seu. E o que você tem a oferecer para a empresa? Só a sua vontade de alcançar um sonho? Isso não é suficiente para empresa nenhuma. Então, tentem fazer isso, né? Pelo menos eu fiz e eu aconselho, eu acho que é uma dica que vale a pena. Outra coisa, você sempre vai ter que fazer uma apresentação pessoal sua numa seleção. Se você é uma pessoa mais tímida, ou se você não sabe exatamente como se apresentar, tenta já praticar em casa, coloca o seu celular gravando e vê como você se movimenta, vê como a sua voz é projetada, se ela chega até o fundo do seu quarto, vê se você está se comunicando de forma correta, se você está sendo assertivo, não está dando muitas voltas. Tenta já ver todos esses tipos de detalhes, porque essas coisas são avaliadas quando você está numa seleção também. Se você gesticula demais, tipo eu, às vezes fico fazendo assim, eu sei que eu tenho esse medo e antes de ir para uma seleção eu tive que dar uma controlada forte nisso. E no dia a dia eu também controlo muito quando eu estou exercendo minha profissão. Quando eu estou num momento mais descontraído, eu me permito fazer essas coisas. Então, pratiquem também. Vocês sabem que vocês vão fazer apresentações pessoais e vejam principalmente o que você vai falar numa apresentação pessoal. É o momento que você tem para se apresentar, mas tenta dar valor às coisas que a empresa gostaria de saber sobre o profissional que ela vai contratar. Tenta não falar tanto coisas que não tem nada a ver, sabe? Se você for falar sobre seus objetivos, sobre seus sonhos, metas do futuro, fala coisas não necessariamente que sejam voltadas ao trabalho, mas sobre características que enfatizem o profissional bom que você pode ser, ou que você é. E se você já tiver feito esse primeiro trabalho que eu comentei, que é sobre pesquisar sobre a empresa, você vai saber qual que é o perfil que ela procura e vai saber quais características que você tem, porque você se conhece, e que podem agregar aquela empresa, entendeu? Então, é um trabalho que você faz de autoanálise e de meio que de venda também, de profissional. Tentem fazer isso, acho que vale a pena. Dinâmica de grupo. Dinâmica de grupo a maioria das empresas aéreas faz. Hoje em dia, na verdade, boa parte das seleções para qualquer cargo eles fazem, a não ser cargos executivos, que eles usam também dinâmica de grupo. Desculpa, gente, eu tô meio rouco, esqueci de falar isso no início do vídeo. Eu tô pegando muitas oscilações de temperatura esses dias e minha voz tá falhando com muita frequência. Então talvez esse vídeo saia até um pouco mais baixo do que o normal. Qualquer coisa é só perguntar que eu tento responder aí o que eu quis dizer em algum momento do vídeo. Mas enfim, dinâmica de grupo. Dinâmica, na verdade, assim, não tem tem diversos casos que são usados para dinâmica de grupo. Tem empresa aérea que elas fazem inclusive mais de uma dinâmica de grupo numa seleção. O que é importante na dinâmica? Participe, não seja aquela pessoa introspectiva que não fala nada, fica no canto dela e não se manifesta com os colegas. Participe sim, tá? Saiba ouvir as pessoas, né? Você está querendo expor, você precisa expor a sua opinião, participa mesmo, mas tente não impor nada que você pensa, né? Saiba ouvir as pessoas, ouve a opinião de cada uma delas, vocês precisam chegar num consenso. E esse consenso, não existe geralmente uma resposta única para um case de dinâmica de grupo. Vocês têm que se preocupar assim, na solução que for dada, ela não pode ser algo egoísta, tem que ser algo que seja pensando no coletivo, pensando no grupo, e não pode ser nada que vá contra os princípios ou os pilares que a empresa tem como valores dela, tá? Então, se, por exemplo, eu estou vendendo aqui que um estudo de caso, dando um exemplo hipotético aí. Esse estudo de caso
é algo que eu não mostro transparência, por exemplo, na forma como eu estou lidando com aquela resolução. E um dos pilares dessa empresa é justamente a transparência. Pode ser que isso se volte contra você e contra o grupo, tá? Então tenham muito cuidado só na hora que vocês forem dar algum tipo de resolução, é, se é algo que pensa no coletivo e se é algo que não vai contra os princípios dessa empresa, tá? E é questão de bom senso. Um pouco disso é estudo e um pouco disso é bom senso. Mas dá para praticar sem problemas. O que mais? Avaliação de idioma. Isso aí não tem segredo, gente. Tem que estudar, tá? Você não precisa ser fluente. Nenhuma empresa pede para você ser fluente aqui no Brasil. Pelo menos empresas aéreas nacionais. Mas elas pedem que você saiba se comunicar. Você também não precisa necessariamente ter um nível avançado para conseguir se comunicar. Você pode ter um nível intermediário. Eu hoje tenho um nível avançado, mas porque eu pratiquei muito, eu sempre pratiquei muito. E quando eu perdi o medo de me comunicar com pessoas, foi aí que eu acelerei mais o meu nível de idioma. Então aí eu consegui adquirir mais conhecimento, fui atrás de mais palavras para poder me comunicar melhor, mas quando eu perdi a vergonha na cara de me comunicar em outro idioma, foi muito mais fácil, fluiu com muito mais, menos problemas, tá? Outra coisa que sempre tem na maioria das empresas aéreas é algum tipo de teste de raciocínio lógico. Isso, assim, resolver esse raciocínio lógico não é algo tão difícil, tá? Mas a gente trabalha muito com a questão do tempo no caso da seleção. E se você demorar muito, pode ser prejudicial a você. A única duas dicas que eu dou sobre teste de raciocínio lógico. Primeiro, pratique em casa. Vai praticando para você ver como que é a dinâmica desse tipo de teste, tá? Eu vou deixar até o link aqui embaixo que o Rodrigo Rocha deixou no site, na página dele há algum tempo atrás, e que ele inclusive passa alguns testes no curso preparatório dele. Segunda coisa, se preocupem mais em responder questões corretas do que não necessariamente deixar em branco. Às vezes você vai deixar uma ou outra em branco, mas se preocupe em acertar as que você fez. Isso pode falar muito sobre o candidato. De repente, se você fez todas as questões, mas fez um monte errada, pode mostrar que você é uma pessoa afobada, que não está preocupada em entregar o seu melhor, mas tipo, entregar de qualquer forma. Estou dando um exemplo hipotético aqui, mas pode ser que aconteça. Então, se preocupe em fazer e fazer certo, tá? E outra coisa é redação, né? Geralmente as empresas também fazem alguma etapa aí de redação. Para redação, gente, primeiro leiam, né? Acho que uma pessoa que lê, ela acaba tendo um vocabulário mais rico, um conhecimento mais aguçado, e independente do tema que for escolhido ou que for dado, ela consegue desenvolver de uma forma muito mais fácil, tá? Alguns temas que são mais comuns de ter em seleção, por exemplo, se apresente, fale quem é você, como você se vê daqui a um tempo, tudo isso eu tentava fazer uma redação prévia, então eu já fiz em casa antes mesmo de chamarem para uma seleção, tá? Tentem fazer isso também, né? Evitem ter erro de português, façam redação na mão, mas se vocês tiverem dúvida como escreve uma palavra, tenta passar na internet também, escreve no computador e vê se tem algum erro gramatical. Mas assim, para fazer redação bem, conhecimento, então leio, né? Enfim, acho que sobre seleção, gente, é bastante coisa, né? Bastante coisa. Mas estejam impecáveis, isso não preciso nem falar, né? Meninas barba feita, meninas maquiagem, penteado, gel no cabelo, traje, estejam impecáveis, né? Terno, camiseta, gravata, sapato engraxado, estejam lá pontualmente, levem cópia do currículo de vocês. Geralmente as empresas falam o que tem que levar, mas sempre levem uma cópia do currículo para todas as fases, né? Algumas empresas aéreas têm mais de um dia de etapa de seleção, então levem o currículo de vocês em todas as etapas. Sorriso no rosto, simpatia, falem com todas as pessoas possíveis, falem com os outros candidatos, eles não são inimigos, eles podem ser seus amigos de trabalho daqui a um tempo. E é isso. Acho que é isso, gente. Eu falei em geral sobre seleção. Espero que todos saibam aí usar a sabedoria de vocês na hora de se vender numa seleção e na hora de se preparar também, né? Procurem bastante aí informações na internet, procure informações em várias fontes que sejam confiáveis e tenho certeza que vai estar todo mundo bem se estiver preparado, né?
Não espere o momento só de ser chamado para se preparar. Comece agora, comece já, tá bom? É isso, gente. Bons voos para vocês e até mais.